Fala galera, análise pré-jogo de Coritiba e Goiás pela 32ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, a gente já está quase atingindo aí a marca de 100 inscritos, então peço para você me ajudar a chegar nesse número. E também peço para você deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo desempenho recente das equipes, considerando o mando de campo, nas últimas 10 rodadas o Coritiba fez 5 jogos em casa, derrotas aí para Bahia, Cuiabá, Palmeiras e Grêmio, e vitória sobre o Atlético Paranaense, 20% de aproveitamento para o Coxa nessas partidas. Já o Goiás fez 4 jogos fora de casa nas últimas 10 rodadas, derrotas para Palmeiras e Fluminense, empates contra Botafogo e Cuiabá, 17% de aproveitamento para o Goiás fora de casa. Agora vamos olhar para algumas estatísticas dessas partidas. Coritiba em média com 50% de posse de bola nesses jogos e o Goiás com 37%, um número relativamente baixo aí para o Goiás como visitante. Olhando aqui para a construção de jogadas, a gente vai analisar a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, pelo lado do Coritiba, esse valor em média aí de 0,96 nesses jogos e dos seus adversários de 0,88. Então, a gente vê aí um relativo equilíbrio entre o Coritiba e os seus adversários, e o Coritiba aqui com um número relativamente baixo de expectativa de assistências. Pelo lado do Goiás, em média, os adversários com 1,2 de expectativa de assistências e o Goiás com 0,53 em média, um número também relativamente baixo para o Goiás como visitante e uma superioridade em média dos seus adversários bem expressiva aí, 1,2 a 0,53. Em termos de finalizações, o Coritiba em média deu 13,4 finalizações a gol por jogo e os seus adversários 15. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai avaliar a expectativa de gols, que mede, ajuda a gente a projetar o número de gols esperados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai também considerar a qualidade das finalizações. Então, em média, aí, o Coxa deveria ter marcado 1,06 gols por jogo, com base na qualidade das finalizações, e os seus adversários 1,61. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número cai para 0,73 para o Coritiba e praticamente se mantém em 1,62 para os adversários. E quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, em média o Coritiba marcou 1 gol por jogo e os seus adversários 2,2. Então a gente vê aqui o Coritiba com números de mediano para baixos, com 3 ou 2 estrelas nessas estatísticas, e sendo superado pelos seus adversários que atingiram aí bons números, desde finalizações até número de gols marcados. Pelo lado do Goiás, em média, os adversários deram 18 chutes a gol, finalizações, e o Goiás 8,8. Em termos de expectativa de gols, 1,5 para os adversários, 0,82 para o Goiás. E considerando a qualidade das finalizações, 1,68 de expectativa de gols para os adversários e 0,7 para o Goiás. Quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, em média, os adversários marcaram 2 gols e o Goiás 1,25. Então, o Goiás marcou aqui até que um número relativamente bom de gols nessas partidas, mas nas demais estatísticas, números de mediano para baixos. E, no geral, também sendo superado em todos os quesitos pelos seus adversários. Então a gente vê aí o Coritiba indo mal em casa e o Goiás indo mal também nos jogos fora de casa. E para fechar a análise, eu trago aqui uma ideia de palpite de resultado para esse jogo, lembrando que eu não quero recomendar nem incentivar apostas com isso. A ideia é a gente tentar entender como que o desempenho recente das equipes pode ajudar a gente a projetar placares para essa partida. Então o que eu fiz? Simulei 10 mil jogos entre Coritiba e Goiás, considerando no primeiro momento a expectativa de gols que esses dois times produziram nesses últimos jogos e deixaram os seus adversários produzir, e no segundo momento eu usei como critério a expectativa de gols pós-chute. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vê aí um cenário de equilíbrio. 37% de chance de vitória para o Coritiba, 28% de chance de empate e 35% de chance de vitória do Goiás. Nessas simulações, os resultados mais frequentes foram 1-1, 1-0 para o Goiás e 1-0 para o Coritiba e 2-1 para o Coritiba. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ver aí que o cenário praticamente se mantém,
37% de chance de vitória para o Coritiba, 29% de chance de empate e 35% de chance de vitória do Goiás. A diferença aqui de 1% nos empates é só uma questão de arredondamento na hora de puxar os números aqui para a apresentação. Resultados mais frequentes nessa simulação: 1-1 com 14%, vitória do Goiás por 1-0, 11%, e vitória do Coritiba por 1-0, com 10% de ocorrências. Então aí tem tudo para ser um jogo equilibrado entre Coritiba e Goiás, né? Na análise tanto de expectativa de gols quanto de expectativa de gols pós-chute, a gente viu aí um cenário bem equilibrado de probabilidade de vitória para cada uma das equipes. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Coritiba e Goiás. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!